Tudo bem, pessoal? Sou a professora Ana Paula, de língua portuguesa, e hoje nós teremos uma aula sobre gênero textual do conto, tá? Os elementos da sua narrativa. Então, hoje nós vamos ler um conto e identificar esses elementos que constroem esse tipo de narrativa. A palavra conto, ela vem da palavra contar. São textos menores em que os autores contam uma história, uma pequena história para nós, ou pode ser um pouquinho maior, mas que tem de uma forma mais enxuta. Ele tem uma narrativa, apenas um enredo, um foco narrativo menor. Então ele é caracterizado por essa narrativa curta, tem começo, meio e fim, que são narrados de maneira breve, porém que são suficientes para contar uma história completa, em que nós entendemos qual é o início, qual é o meio e qual é o final. Eu trouxe um conto aqui, de Carlos Drummond de Andrade, que se chama Beleza. Tá? Então vamos ler rapidinho esse conto, para que nós possamos identificar esse início, meio e fim, mas de forma na prática. Trouxe um conto, claro, mais curto, mas que a gente vai conseguir identificar todos esses elementos. Então, a beleza total de Drummond de Andrade. A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível de tão belo, e o espelho do banheiro, que se atreveu a isto, partiu-se em 1000 estilhaços. A moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores, e estes, por sua vez, perdiam toda a capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro, que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado logo para casa. O Senado aprovou a lei de emergência, proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada num salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes sobre o peito. Gertrudes não podia fazer nada, nascer assim. Este era o seu destino fatal, a extrema beleza, e era feliz, sabendo-se incomparável por falta de ar puro. Acabou sem condições de vida, e um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando, imortal. O corpo, já então enfesado de Gertrudes, foi recolhido ao jazigo, e a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão fechado a 7 chaves. Então, esse conto lhe trouxe para nós uma narrativa, poucos personagens. Então, vejam, nós temos Gertrudes, que era a personagem principal, a mãe de Gertrudes, o mordomo que faleceu, né? Que supostamente se suicidou ali com uma foto dela, porque ela era muito bonita. Então, veja, poucos personagens, e o ápice principal, o conflito principal, era a morte de Gertrudes. Mas foi bem sucinto, tá? Então, nós temos aqui, trouxe um trechinho, e Carlos Drummond de Andrade, então foi um notório escritor da segunda geração modernista. Lembram lá da semana de 22, em que nós tivemos essa parte onde iniciou-se o modernismo, né? E Carlos Drummond foi um desses autores modernistas. Então ele trouxe a sua poesia, mas também escreveu muitos contos e diversas crônicas que estão aí. Se nós pegarmos até, eles trazem perto da nossa realidade ainda, tá? Apesar de nós já termos vivido pós-modernismo, etc., né? Mas ele traz muito próximo da nossa realidade. Então, no enredo inesperado, acompanhamos o destino trágico de Gertrudes, uma mulher que acabou morrendo porque era bonita demais. Vejam, apesar de ser curto, o autor não trouxe vários elementos para nós de que ela sofreu muito por ser bonita, nos trouxe. Então, vejam, apesar de ser bem enxuto, nos traz um todo, tá? Então, com maestria, o autor se serve da história para tecer reflexões socioculturais, ironizando e criticando o mundo em que vivemos. Numa realidade muitas vezes fútil, marcada pela dominação das mulheres, a sua beleza pode funcionar como uma bênção e uma maldição.
fazendo com que sejam controladas, vigiadas e até punidas por isso. Então vejam, a Gertrudes hoje, por isso que eu digo que ele é uma parte atual, porque a Gertrudes ela era muito bonita. Hoje as mulheres não buscam essa beleza, buscam, inclusive sem pensar nas consequências, em fazer cirurgia plástica, fazer procedimentos estéticos e etc. Talvez uma pessoa que não se encaixe dentro desses padrões hoje pode sofrer um pouco mais por isso. Então vejam, apesar de não ter escrito lá atrás, em 1900 e alguns anos, né, ele trouxe algo bem próximo a nós hoje vivendo em 2022, que as mulheres ainda se mantêm nesses padrões de beleza. Então aqui, vamos pensar juntos os elementos da narrativa que nós tivemos nesse conto. O enredo, a história que é contada. Então o que foi a história que não foi contada aqui? A Gertrudes era uma mulher muito bonita e sofria por isso. Ela não era uma mulher feliz. Por quê? Ela não podia sair na rua, não podia fazer nada. Ela tinha que ficar ali confinada porque a beleza dela incomodava, trazia prejuízos para a sociedade da época. Tá? Lá onde ela morava, enfim, normalmente é uma história fictícia o conto, né? Mas enfim, o tempo em que se passa a história não diz, mas não deixa meio implícito para nós que esse período era mais ou menos a adolescência ou a juventude dela, porque se fosse uma criança que fosse muito bonita, ela não precisaria ficar trancafiada em casa. Os veículos não iam parar por ela. Nós não teríamos leis proibindo ela de sair de casa, apesar de ser meio absurdo, né? Por ser fictício. Mas não teríamos essa parte dela poder sair de casa. E daí também o mordomo não iria se suicidar por uma foto dela, com uma foto dela. Não, né? Então nos remete a que ela seja da adolescência para a juventude, tá? O espaço onde se passa essa história. Veja que nós temos a rua que ela saía, a casa dela e o quarto onde ela ficou trancafiada, a sala ali, né? Onde ela ficou trancafiada até a morte. Porque ela não podia sair, então a mãe dela trancou ela ali. E ali ela acabou morrendo e pelo final da narrativa é ali que a beleza dela continua. Os personagens, quem vive a história então é a Gertrudes e a mãe dela. Temos o mordomo ali, mas o mordomo foi só uma passagem do que aconteceu, né? Mas quem vive a história realmente é a Gertrudes e a mãe dela, que sofreram, porque a mãe dela também não podia permitir que ela saísse de casa. E o narrador, quem conta a história. Lembrem-se que já uma revisão para vestibular aí, galera. Primeira e terceira pessoa. Primeira pessoa, eu. Lembra? Eu, tu, ele. Então, primeira pessoa, eu. Ela não se inclui nesse conto em específico. Então, não é primeira pessoa. Terceira pessoa, então, eles, tá? Então, é o que é contado nesse texto. Ele, tá? Então, nós temos um enredo, que é o assunto, né? Onde ela trata é sobre a beleza dela. O assunto todo da trama, do conto, se passa nele, em torno da beleza dela. O espaço, então, já falei, né? O espaço onde ela passa, que é a casa dela, a rua, etc. O tempo também já passei para vocês. E o psicológico, as lembranças, os sentimentos. Será que a Gertrude se sentia bem quando ela se via fechada por causa disso? Acredito eu que não, né? Personagens também já falei sobre eles, sobre a mãe, sobre a Gertrudes, que é o principal. O narrador, terceira pessoa, porque ele é observador, ele não se inclui nesse conto em específico. Temos aqui o ponto, o clima, que são os elementos que são a situação inicial, quando ela começa, o conflito, que é ela não poder sair de casa, o desenvolvimento foi solucionar, foi colocá-la num quarto, e o clímax foi a morte dela. Então nós temos contos realistas, populares, fantásticos e de terror, de humor infantis e de fadas. Mas para hoje, ficamos por aqui, tá bem, pessoal? Próxima aula nós vemos sobre dicas de interpretação de contos para o vestibular. Até mais!